Agora vai. Agora vai. Continuamos aqui nos colocando em egrégora, neste momento tão único, especial, nessa lua minguante ariana, que vem para fechar de uma forma intensa, profunda, e vem convidar para uma abertura impetuosa, com muita coragem. Então, a gente se coloca aqui em egrégora, pedindo para quem estiver aqui com a gente, para os nossos guias, mentores, anjos, meu, da Deb, da escolha dela, que direcionem esse momento com muita maestria, e a todos aqueles que estiverem aí em conexão, não no momento ao vivo, num outro momento, que recebam essa energia com todo amor e toda a luz. Que assim seja. Que assim seja. Ai, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Como é que você chega, minha amiga? Como é que é o seu check-in de hoje? Muito, não sei você, mas eu assim, desde ontem, a hora que você falou, tá pronto. Pronto está sendo a palavra da semana. Tá Desde pronto. sábado, pronto, estou pronta, sobre o estar pronto. Tá A bem hora que você falou, interessante. estou pronta, eu falei, uau. Antes É, tarde do que nunca, eu falei assim, sempre, sempre é tempo, sempre está na hora. Sempre existe um momento de chegar com essa chegada, né, de tô aqui. sim, Então, eu tô assim, desde a hora que eu acordei, eu tô anunciando aos quatro ventos esse encontro, com muita alegria no coração, com muita felicidade, com muita gratidão, muita emoção, porque sei que é um fechamento de um ciclo, assim, maravilhoso, digno de uma lua minguante em Áries mesmo, né? Que vai intensamente, porque que gratidão que foi co-criar a escolha dela junto com você, né? ai, já que então você tocou nesse assunto, acho que vale a pena a gente fazer uma recapitulação do início, o porquê que a escolha dela nasceu. Acho que as pessoas que chegaram depois não acompanharam essa jornada desde o comecinho, e acho que é interessante a gente fazer uma recapitulação do desejo, de onde surgiu, até mesmo da escolha seu parto, acredito, né, que faz sentido a gente explicar a ideia Sim, inicial. com certeza. Então, para quem não conhece, né, a ideia de como surgiu como foi co-criada a escolha dela nasce junto com as nossas vivências pessoais. Eu acho que no primeiro momento, junto com o nascimento da minha primeira filha, eu acho que a gente pode fazer isso em depoimentos individuais e cruzar. Mas com o nascimento da minha primeira filha, né, onde Alice nasce de um parto natural, um parto normal, e isso mudou totalmente a minha vida, né? Então, se eu já caminhava nesse assunto de conexão com o feminino, num lugar mais não tão profundo, mas sem deixar de ser sutil, empoderando outras mulheres para que as mulheres pudessem fazer as próprias escolhas, quando eu estive de frente com a minha escolha de parto, eu pude viver na pele o que é fazer uma escolha, enquanto mulher vivendo numa sociedade que ainda é patriarcal. E aí, quando eu fiz essa escolha, veio uma enxurrada de coisas juntas, né? Veio relembrar de uma ancestralidade, da minha própria força, do meu encontro com a minha própria narrativa enquanto mulher. Enfim, eu fui trilhando esse caminho, passei por esse trabalho de parto, e quando ela nasceu, eu entrei para um submundo, né, que é o puerpério. Neste submundo eu encontrei o mais, diante de toda essa profundeza que sou eu encontrei ali a minha versão. E aí eu falei, não dá para fazer o que eu estava fazendo antes. Não, não é por aí.
E aí, quando as portas do submundo se abrem, que nada mais é o encontro com o nosso mundo interior, com o nosso retiro interno, num primeiro momento pode ser assustador, meio nebuloso, meio escuro, que você não, assim, eu não sabia muito para onde ir naquele momento, mas o que eu vou fazer? Se não é isso, o que é, né? E aí eu fui encontrando pistas. E essas pistas me levaram até Deb nesse momento. Porque uma das pistas foi, lembro certinho o dia que o Fer, meu companheiro, chegou em casa e falou, amor, estava na academia e uma moça grávida com barrigão, e alguém chegou para ela e perguntou, e aí, quando vai nascer? Como vai ser? Você vai, que horas? Você vai fazer parto normal? Ela, não pensei nisso. Não, eu vou marcar e vou ter o bebê. E ele virou para mim e falou assim, incrível como as mulheres às vezes não entendem que elas podem escolher, né? Uhum. Que tem um caminho aí que talvez não é tão dito. A emoção. E aí eu falei assim, pois é. E aí ele virou para mim e falou assim, amor, por que você não fala disso para as outras mulheres, assim, tipo, como uma eureka? Por que você não fala isso para as outras mulheres? E outra, as mulheres estão perguntando isso para você direto. Porque depois do parto da minha primeira filha, abriu-se um portal de tal forma, esse submundo, que, de fato, as pessoas vinham perguntar para mim. E eu, assim, meio sem entender o que estava acontecendo. Mas vem cá, como foi? Como nasceu? Quando? De que maneira? E eu simplesmente seguindo esse fluxo. E aí, a hora que ele me falou isso, eu falei, gente, tá, já sei. Mas eu não vou fazer isso sozinha. E como que eu vou falar de preparação para parto se eu não tenho esse know-how todo, né? Eu tenho a minha própria vivência, que é bem intensa, profunda, todos os estudos que eu mergulhei para chegar nisso. Mas e aí? Eu não tenho a dinâmica do palpar o corpo, sentir a sutileza do parto. Aí eu pensei em quem? Na Débora. Só podia pensar na Débora. Que para mim é essa pessoa que vivencia o parto sem nunca ter vivido de uma forma pertencente. Eu falei, eu vou falar com a Deb, tudo certo na minha cabeça. Eu vou falar com a Deb. Quem sabe a gente não faz essa parceria e começa a falar no Instagram para as mulheres sobre escolher o parto. Como escolher o parto? Que é possível escolher sim. Que é possível fazer deste um momento revolucionário, tanto na própria vida quanto na chegada da vida daquela criança no mundo. Deixa eu E que pegar um mais ainda, Não estava preparada para isso. é muita emoção. É um filme na cabeça, né? Não. E aí, eu falei, mais do que isso, que isso pode ser um momento revolucionário e que isso pode transformar a vida daquela mulher. E que isso pode fazer da maternidade um portal de transformação e pode, inclusive, curar vínculos e criar vínculos diferentes com essa criança a partir de uma apropriação desse corpo feminino, sabe? Enfim, aí começou toda a viagem em busca desse formato, que é a escolha dela, que começou como uma ideia de preparação para as mulheres para o parto, e aí no meio do caminho você vai contar o que aconteceu, até pela sua vivência como doula, que tudo mudou. A gente É, entendeu que a escolha do parto vai um pouco mais além do que simplesmente parir, né? sim, sim. Bom, eu venho chorando desde ontem e sentindo e quando deu 3:30 da manhã, essa manhã eu acordei e comecei a escrever e não consegui parar mais e tô acordada até agora, escrevendo. Coisa mais linda. E aí, quando a gente passa por essa trazendo as cores da Escolha Seu Parto, a mensagem, todo o site e faz porque
o pessoal da agência, a equipe, a agência Barbatana, elas fazem uma curadoria muito especial. E as reuniões eram como se fosse círculos de mulheres. Era um círculo. A gente colocava o que a gente estava sentindo e ali as ideias surgiam no brainstorm. E numa das reuniões eu falei, peraí, gente, não tá fazendo sentido essa mensagem para mim, porque eu escolha seu parto, a gente vai pegar mulheres no meio do caminho. E para mim aquilo não ressoava, porque eu sentia no coração que a gente precisava fazer alguns passos antes. Antes dela chegar na escolha do seu parto, ela tinha que se encontrar o que ela queria, como era o relacionamento com o corpo dela, como era o relacionamento com a menstruação, porque a menstruação dá o tom para essa fertilidade, dá o tom para como ela vai viver essa concepção, a gravidez, o parto. Então, não fazia sentido a gente pegar ela no meio do caminho. E foi quando a gente simplesmente virou toda a vela do barco, cancelamos tudo que estava projetado para Escolha Seu Parto e começamos do zero o Escolha Dela, com agora pensando numa nova logo, novas cores, uma nova identidade. O que é, então, essa escolha dela? Qual que é a mensagem que a gente gostaria de dizer para as mulheres que estavam chegando e estavam ressoando com a nossa mensagem? Então, a partir disso, dessa minha experiência com a doulagem, com a preparação do parto, que foi sempre muito orgânica, desde dos meus começo dos 20 anos, na faculdade, eu me formei em fisioterapia, e lá, quando eu estava estudando obstetrícia, ginecologia, naquele semestre, a minha cunhada, que é da mesma idade que a minha, nós crescemos juntas, engravidou. Ela também estava fazendo faculdade fora do estado, e ela volta para casa, grávida. Então, aquele acolhimento, né, recebendo ela no momento de transformação. E eu sentei com ela e com o meu irmão, com os livros que eu peguei da biblioteca da faculdade, e fiz uma preparação de parto com ele, sem saber o que que era doula, simplesmente porque ela queria um parto natural e eu, encantada com a obstetrícia que eu estava aprendendo na faculdade, perguntei para a professora o que que eu posso fazer para prepará-la para um parto natural, e foi assim a minha primeira iniciação com esse contato de corpo, mente, consciência. E a gente, né, originalmente do interior de São Paulo, ela virou o unicórnio da cidade, porque ela teve o parto natural, vaginal, onde a maioria opta pela cesárea eletiva, e logo depois do primeiro parto dela, eu fui, então, fazer o curso de doula, que foi apresentado para nossa outra amiga de infância, que né, se formou em psicologia, e fez o curso de doula, e falou assim, isso aqui é a sua cara, você tem que fazer. E a hora que ela me falou o que que é doula, eu falei, o que é... Ela falou de doula, me entregou o panfleto, eu lembro até hoje, lendo o panfleto, eu falei, é de comer, é de passar no cabelo, eu não sabia o que que era, mas a hora conforme eu tava lendo, eu falei, gente, tudo o Olhe que de nada, eu já passei eu isso. já fazia, tem nome e lugar, né? Tipo, tudo fez sentido. Então, o curso de doula para mim foi um divisor de águas, e eu sempre ouvi muita história, as histórias de parto da minha avó, porque ela teve 4 partos domiciliares, a minha avó materna, a minha avó paterna ela teve 8 filhos, assim, trabalhava na roça, nasce neném, e a vida que segue, sabe? Muito, muito natural. As minhas vós maternas, as bisavós, tataravós, vêm de uma linhagem de parteria tradicional, do Nordeste da Bahia. Então, acho que isso tudo estava muito já no sangue, de uma forma muito intrínseca, e a mensagem que eu tinha já lá com 19, 20 anos, uma das perguntas que eu me questionava muito era, peraí, a mulher, quando o assunto, né, principalmente incontinência urinária, dor durante o sexo, quando isso foi apresentado, aquilo me incomodou muito. E a pergunta que ficava era, a mulher ela tem que dar conta de tudo,
e aí à noite ela tem que estar bela, formosa e disposta para o sexo, e aí ela tá com dor e ela tá espirrando e perdendo a urina, e todos esses tabus mexeram muito comigo, e aí foi onde eu tive um mergulho, mas até eu chegar nesse momento para eu mergulhar, eu passei por um desvio no caminho que foi muito bem-vindo, foi onde eu tive uma experiência no mundo corporativo, vendas, marketing, que foi quando eu conheci a Aninha, Inclusive, foi onde nos esse conectamos a momento primeira vez. onde a gente se conheceu, e eu estava escrevendo justamente sobre isso, Aninha, estava escrevendo o que eu fiz quando eu me deparei que eu estava num relacionamento tóxico comigo mesma. Nessa fase da minha vida, onde eu mergulhei de cabeça, terminei a faculdade e fui trabalhar no mundo corporativo, e logo depois comecei a me questionar, mas você ama tanto a saúde da mulher, e aí? O que você vai fazer com esse investimento que você fez, que você estudou? O que você vai fazer? E aí me dividi em duas, fazendo tudo o que fazendo tudo que me apresentava, né? Desde do mundo, trabalhando no mundo corporativo e atendendo a partir das 6:30 da manhã até as 9:30 da noite, todos os dias da semana. E foi quando eu fiquei de frente com burnout, né? E foi quando eu pausei tudo e vim para cá, vim para os Estados Unidos. Então, eu acredito que toda essa bagagem, essa história foi se revelando, foi se como um novelo, né? Esses caminhos que a gente se encontrou no mundo corporativo, aí a gente se separou e a gente se encontrou. Então, foi um momento de muita contração e de amplitude, né? A gente ganhou muito. Para expandir. Uhum. E Deve, olha acho que quem vale tá muito. chegando, a nossa madrinha maravilhosa! Linda. E Acho que vale muito a pena a gente falar. Vamos ver uhum. se abriu o áudio. Oi! Consegui isso aqui, eu nem acreditei. Eu nem acredito. Ai, Que presente, que presente. A gente já tá aqui, ó. não com vocês. Muita E emoção. agora que meu nariz tá. Eu vou deixar um papelzinho aqui. Estamos fazendo a linha do tempo da escolha dela e olhando os caminhos que trouxeram, né, a gente até aqui, e você foi um deles. A gente acredito que foi nesse ponto, né, que a gente parou falando que a escolha seu parto virou escolha dela. Eu contei um pouco de onde vem o meu background do mundo do parto e da minha paixão pela saúde da mulher, e o encontro com a Aninha, e depois, agora, quando você batizou, foi a nossa madrinha espiritual da escolha dela, uma egrégora escorpiana, né? Foi 10 de outubro. 10 de outubro? É escorpião, 10 de outubro. 10 de outubro de 2019, 2019. não foi? Foi ali Eu não lembro, não outubro. lembro. Não, Foi 10 de outubro. outubro foi Libra. Não, a gente anunciou 31 foi ali final de outubro. Foi final Dia de das outubro. Bruxas. Foi. Dia das Bruxas. Era dia das bruxas? Eu acho que eu nunca me atentei que era dia das bruxas. Eu só me lembro disso. Por que será? Por que será? Por que será, meu Deus? Me pergunto isso. Mas eu só lembro disso. Eu queria algo que vale muito a pena, que eu não falei, Debbie. A Clary já pegou toda a conversa, tá? Ela já, pela Ela empatia, já pegou, já tá tudo certo. Vale muito a pena a gente lembrar que quando eu tive esse eureka de, vamos falar com mulheres sobre isso, eu pensei na Debbie na hora, por conta dessa história que ela contou. Pela conexão dela com mulheres ser algo muito genuíno e há muitos anos, e por a gente ter uma história de conexão antes desse momento de escolha dela. Nossa história de conexão vem deste momento onde Débora se forma, onde faz o curso de doula,
onde a gente se encontra no mundo corporativo e onde ela passa a ser doula de uma amiga nossa em comum, que inclusive trabalhava comigo na época. Então, os caminhos nossos já estavam entrelaçados há muito tempo, e aí, neste momento de escolha dela, eles voltam com uma força ainda maior de criação. Porque aí passa a expandir. E a hora que você colocou 4.000 mulheres, eu falei, uou, né? O impacto que chegou a escolha dela, até onde chegou. Eu particularmente não tenho dimensão do número de pessoas que ouviram os podcasts, das mulheres que receberam newsletter, que liam nossos textos, que entravam em contato, que eu até acho que compartilhei uma história com você ou com a Clary, ou com as duas, de que um dia eu estava numa sorveteria, uma moça me chamou no direct da escolha dela, nossa, eu te vi, mas eu fiquei com vergonha de te dar oi. E aquilo me impactou tanto, porque eu falei assim, gente, olha para onde a nossa mensagem está chegando, olha onde toca, olha onde reverbera. Então, é algo muito profundo, e aí quando me veio Deb, me veio pela história da Débora de conexão com as mulheres, pelo nosso vínculo que a gente já tinha, e por um lugar onde a Débora chegou, que isso eu acho que foi quando você foi para os Estados Unidos, de conexão com o feminino. Sim. Conexão com a menstruação, que quando a gente começou a escolher seu parto, eu não tinha tanta consciência quanto você, e depois fui aprendendo junto com você, e aí também foi uma coisa que parece que Pegou fogo eu muito. lembrei algo que já estava esquecido dentro de mim, só foi acendido. E neste momento, tudo virou. E eu lembro que a gente lançou uma edição na escolha dela que chamava Histórias de Puerpério, lembra disso? E foi quando a gente falou, gente, para a audiência, vamos lançar aqui um espaço para que você conte um pouquinho como está sendo sua história de puerpério, para que você traga a sua mensagem para a gente passar para outras mulheres. E aí, de repente, nós começamos a ver histórias de muita profundidade, né, Debbie? Mulheres pedindo ajuda, pedindo a mão, pedindo conexão, não se sentindo perdidas, falta de reconhecimento. E nesse momento, foi tudo muito junto. Histórias de puerpério e depois essa reunião com a agência que a Debbie contou. E aí eu falei assim, Debbie, tem alguma coisa errada. Essas histórias aqui, ó, como é que elas escolhem o parto se depois elas se encontram nesse momento? Tem alguma coisa que está desconectada. Aí a gente vai para a reunião, a Debbie senta lá e fala, realmente está desconectado. Realmente não é isso, né? E aí a gente fala, como é que a gente escolhe o parto se a gente não consegue conectar com a fonte criadora, né? Antes, com o nosso corpo. Sim. Se a gente deixa de menstruar durante muitos anos e de repente a gente quer que ele se torne um corpo fértil e engravide. E por aí foi onde a gente chegou na conexão com a menstruação, né? Sim, sim. E aí foi se concretizando cada vez mais a linguagem, a mensagem do sangue, e aí foi muito estudo, muita experiência, aí nós nos tornamos o nosso próprio laboratório, fazendo os rituais de conexão, então tudo passava por nós e nós fazíamos essa partilha com as pessoas que estavam chegando. Eu acho que foi isso que era o que mais conectava, porque a gente viveu nós fomos os laboratórios vivos da experiência. Quando você começou a fazer a mandala lunar pela primeira vez, o estudo, acompanhando, criando a sua própria referência, porque o que acontece é, se a menstruação, vamos colocar um exemplo assim, se nós somos um carro ou um avião, e aí você tem o seu navegador de bordo, você tem um GPS, você pode ter o carro mais potente, mas e aí você tá caminhando ali na estrada, mas você não sabe para onde você está indo, ou você não tem uma noção que vai ter um buraco ali no meio, ou que tem um acidente, como que vai ser esse percurso? E se o ciclo menstrual ele te dá sinais e você tá totalmente desconectada, essa vida se torna pesada. E a gente começou a perceber que quando você se conecta com esse ciclo, o seu navegador interno vai te dando os sinais, as pistas na mata escura, quando você entra no puerpério. E você começa a, então, fazer as conexões desse mental, do coração
e do saber, do centro do saber, que mora aqui no nosso útero. Aqui no inglês, né, aqui nos Estados Unidos falam gut feeling, que é o gut, que é o seu intestino, quando você tem borboletas no estômago. Então, como eu faço o alinhamento desses 3 centros quando a gente precisa tomar uma decisão? A escolha. Tem 1000 caminhos. Eu vou escolher um. Mas qual caminho que eu vou escolher? E nunca vai ser uma decisão simples, porque eu sinto que culturalmente existe na sociedade, até mesmo no inconsciente, o missing out, né? A sensação de que eu estou perdendo alguma coisa. Eu não posso perder nada, não posso perder um segundo, que se eu estiver perdendo um capítulo, eu estou fora, ou não estou enquadrado. Então, eu acho que muitas das decisões que algumas pessoas tomam é baseada é fora, não é dentro, não é sentindo o que é a minha conexão, o que é a minha assinatura, o que é o meu ser único. Não vai ser igual o seu, não vai ser igual da Clara, esses caminhos são muito únicos, né? Então, eu acho que isso que conectava, né, que conectou muito, é trazer essa verdade. A verdade de cada uma, e não a comparação, e não faz isso, ou segue esse caminho. Não, siga a sua intuição e desenvolva o seu caminho, sem querer comparar com o caminho da outra, né? E foi aquela mensagem, o caminho, ele é solitário. É um caminho de solitude, mas você pode receber o acompanhamento, ser guiado, receber as instruções, mas quem precisa fazer esse caminho de revelação, um passo após o outro, é o próprio caminhante, né? É o próprio caminhante. Exatamente. Quero muito registrar esse momento. Só um minuto. Obrigada. E aí eu acredito que foi tomando forma e corpo, e a gente chegou nas ofertas, de como então passar essa mensagem, de como criar um método de estudo da menstruação, de entender a cada fase do ciclo menstrual. E aí, claro, com esses estudos que nós fomos fazendo, investigando, a mandala lunar, que também é um trabalho de outras facilitadoras que trabalham com um ciclo menstrual. E aí a gente criou o workshop da mandala lunar. As pessoas têm acesso a esse conteúdo, ao material, gratuitamente. E depois disso, nós passamos para o planejamento cíclico, que é uma mentoria mais aprofundada. Então, a gente conseguiu passar do beabá, ok, entendi o que é um ciclo menstrual, estou entendendo como eu funciono, estou criando meu livro de referência, posso ir para algo mais aprofundado, que é como eu faço um desenho, como eu faço um design da minha vida a partir desse ciclo menstrual, e não o contrário, né? Porque é o que a vida linear faz. Tá acontecendo tudo lá fora e eu vou me ajustando. E esse convite é o contrário. Eu tô no centro e, de acordo com o meu centro, eu consigo conciliar o que faz sentido para mim, que é o planejamento cíclico. E aí a gente parou. Fizemos tudo isso, como você disse, em laboratório, né? Então, eu fiz muito tempo a mandala lunar. Depois a gente foi em estudos, pautas e o que a gente foi criando de conteúdo, a gente foi entendendo como é que o corpo cíclico funciona assim, e eu tenho isso e isso aqui de demandas de coisas que eu quero para minha vida e cuidados que eu tenho que ter. Então, como que eu encaixo isso aqui? E aí a gente vai fazendo essa costura entre uma vida atual com uma vida cíclica. Hands-on, né? Mão na massa. A gente foi fazendo isso individualmente. Eu com o meu estilo de vida aqui, Debbie com o estilo de vida dela lá, e aí a gente trocava essas figurinhas para conseguir costurar uma ideia e propor isso para outras mulheres. E aí a gente começou com o workshop da Mandala Lunar, como você disse, para quem queria começar a degustar como que é uma vida cíclica, e depois
para quem queria se aprofundar, e inclusive ser uma facilitadora cíclica, né? Como você disse, que era aprender um estilo de vida cíclico e como ensinar outras mulheres a terem um estilo de vida cíclico. Sim, sim. E nesse ponto a gente chegou. A gente chegou aí, e aí teve mais um divisor de águas, onde dessa vez a Aninha fez nesse conhecimento da mandala lunar, no meio da pandemia, recebeu o convite de um bebezinho. E aí foi muito bonito essa concepção. Foi quando eu também comecei a ter contato mais com os bebês espirituais, e aí eu me vi sendo doula espiritual. Eu lembro, né, eu falei assim, Aninha, vocês... Teve um dia que eu falei assim, Aninha, eu vi vocês, era 11 horas da noite, vocês apareceram na minha mente, eu não sei o que está acontecendo. Ela e o Fer. E ela falou assim, Debbie, foi o dia da concepção. Foi o dia e a hora da concepção. Eu falei, ok. Enfim, então foi o bebê Ravi que chegou, abrindo mais um portal. Um portal de grande inovação, né? Porque é um aquariano com ascendente em aquário. Ele sabe para que veio, Ravi sabe para que veio. Não sei veio. dizer assim, né? O que, não sei, o meio do céu em escorpião, não posso dizer mais alguma coisinha que aconteceu aí na minha vida depois disso. E aí a gente teve um hiato grande nesse momento, porque aí Aninha pare Ravi, e eu tô parindo Flor da Vida e The Red Talk, Flor da Vida aqui no meu espaço, e muitas coisas acontecendo. E aí a escolha dela ficou, tipo assim, olha, estamos criando outros filhos, e aí a gente ficou quase que numa angústia, tendo que... E agora, o que a gente faz? Então, nós não estamos, né, assumindo ou comparecendo no compromisso que nós assumimos. E aí, um peso daqui, um peso dali, e várias reuniões em termos do que a gente ia decidir. E aí a gente ia, voltava, postava alguma coisa ali, aqui. E aí... Deb, deixa eu só aproveitar e falar, desculpa te cortar, mas olha, uma coisa muito interessante que você falou que eu quero fazer a costura com essa lua agora. Uhum. É a lua minguante. É interessantíssimo, gente, e se alguém vai ouvir isso depois, como é importante a gente respeitar o nosso tempo interno e o nosso tempo externo, e não menosprezar os sentimentos como angústia, como cobrança, ou insegurança, ou segurança. Não, respeitar tudo isso. Por quê, Debbie? Quando o Ravi nasceu, eu entro de novo, duas coisas que eu queria falar. Antes de falar do respeitar, eu queria falar uma coisa. Quando a mulher entra nesse submundo que chama-se puerpério, muitas vezes ela se sente num lugar solitário. Uhum. E ali, o que eu quero dizer para você, se estiver passando por isso, tá tudo bem se sentir sozinho. E tá tudo bem passar por esse momento. Eu vejo, Debbie, muitas mulheres às vezes passando por isso e querendo voltar rapidamente. Uhum. E aí é justamente essa fala de uma angústia, o que a gente faz é muito parecido isso, porque é um puerpério também, não deixa de ser. Quando a gente coloca a pausa em alguma coisa, quando a gente dá pausa em algum projeto, ou pausa alguma coisa para ser mãe, naquele período de puerpério, existe uma coisa que é respeitar a pausa, tá tudo bem pausar. Tá tudo bem entrar de encontro com as sombras, tá tudo bem não saber o que fazer. Uhum. Porque é diante do vazio que a gente se enche. Yes. E ali, quando eu entrei naquele puerpério, falei, não sei mais o que eu quero, e tudo bem, não sei mais o que eu quero da vida, de novo, né? Eu não sei mais o que eu faço com todo o meu conhecimento, sinto que preciso de mais alguma coisa, que fui me deixando sentir. Sem nenhum tipo de pudor. Apenas sentindo. E aí, neste momento, eu entro no segundo ponto da minha vida.
que é onde a gente vai chegar. Mas esse gap aí, né, esse ato que você disse da escolha dela que teve, é angustiante talvez para a gente, se a gente pensa nesse mundo externo que quer dar um movimento a tudo o tempo todo. A gente precisa entregar, tem pessoas lá. Até agora a gente fechou a última turma da mentoria, e de repente tem outras pessoas esperando a lista da mentoria. E o que a gente faz? Calma, né? Foi nesse momento que a gente decidiu falar, espera. Foi nesse momento que a gente disse, calma. Porque uma outra coisa importante, Debbie, ao mesmo tempo que eu estava aqui num segundo bebê, num segundo puerpério, você estava aí criando a flor da vida, era um projeto em paralelo à escolha dela e tão maravilhoso, esse momento também estava se costurando coisas no sutil, coisas acontecendo aí que te pediram esse tempo de calma. Passando Então, pelo divórcio. eu costumo dizer que a escolha dela tem vida própria. Uhum. É um projeto que a gente apenas estivemos presentes aqui como facilitadoras para dar vida num primeiro momento, mas ela tem vida própria. A gente não se esquece de que ela tem vida própria. Então, é como um adolescente que vira a porta e fala, estou indo, estou aqui. Ou, tudo bem, eu respeito o tempo de vocês, porque está tudo aqui pronto para acontecer, entende? Então, a gente esperou, a gente deu essa pausa nesse sentir. Um beijo, Clara, um beijo, meu amor. Gratidão você por tudo. Obrigada por ter entrado, meu amor. Obrigada. E aí a gente deu essa pausa, e depois dessa pausa, a gente, neste momento que chegamos aí, né? Então, a gente estava nessa costura de cá, costura de lá, desses sentimentos que nos permitimos sentir também, né? Sim, E sim. aí chegamos num novo momento. E eu acho que ter esses recursos e os saberes e respeitar as emoções e ter recursos de como lidar com cada uma delas é um privilégio, porque nos nossos, né, os nossos mundos pessoais, muita coisa acontecendo. Você vivendo um pós-parto e eu vivendo um divórcio, né? E uma segurando a barra daqui, outra dali. Então, ter os recursos para passar pelos momentos onde o mar fica mais turbulento, quando a curva fica muito mais cheia de zigue-zague, que é esse comando de bordo, que é esse navegador interno que a gente tanto fala, para você se conectar. É fácil? Não é fácil. Segurar o leme não é fácil. Segurar o volante não é fácil. Incrível, né, Debbie? Como as nossas vidas estavam passando com passos diferentes, diferentes e parecidos. Transformações. Diferentes e parecidos em intensidade. E a gente se permitiu sentir. É o que você disse, fácil não. Mas a gente deu permissão para isso. E a escolha dela nessa grande egrégora, sustentando isso, porque fazia parte dessa missão da escolha dela também, né? Que é escolha e sustente, que vai dar tudo certo. E que tá tudo bem que você mudar a sua decisão, é a leveza de se perguntar, responder, e aí daqui a pouco, mas não tá fazendo mais sentido isso aqui agora. Para onde que a gente vai? Para onde que, né, não ficar engessado nas decisões, né, nas molduras que a gente acaba se colocando. Exatamente. Sustentar, passar pelo mar turbulento, pelo balanço das marés, né? Sim. E apreciar a beleza do caos. Eu lembro a gente escrevendo bastante sobre a beleza do caos, eu acho que era um dos textos que mais mexiam, né? Todas as vezes que a gente postava alguma coisa, beleza do caos,
ou que vinham mensagens sobre você pode deixar aquela vida que não te serve mais, a cidade que diminuiu as suas luzes, né? Isso mexe muito com a visceralidade das pessoas, é isso que, mais uma vez que você falou, as pistas que elas estão buscando ou os reforços que elas estão precisando escutar só para pular, para poder pular. Porque, mais uma vez, a gente tem o mental que está o tempo todo falando, a gente sabe o que tem que fazer. Aí eu tenho as emoções, que é o coração que fica ali, né, trazendo ou as angústias, ou a ansiedade, ou a tristeza, e aí eu tenho o meu centro do saber, que a hora que chega um basta, que você fala assim, meu, tem que pular. Já deu essa situação aqui, eu tenho que pular. É quando eu desço tudo isso daqui, e aí eu encontro força para pular. Pulso. Tipo, já deu. Como as pessoas se conectam no exato ponto do pulo. Como se a gente pega a escolha dela enquanto projeto, um bebê que nasceu, foi gestada como escolher seu parto, depois nasceu com o workshop da Mandala Lunar, e aí foi primeira infância, workshop da Mandala Lunar, adolescência, veio o planejamento cíclico, e quando ela vai para a vida adulta, a mensagem que mais ressoou, e até hoje ressoa, que a gente nem sabe como, né? Compartilhamentos e compartilhamentos de uma plataforma que não está sendo mexida nesse sentido, né? Automático, e que tudo, tem que postar todos os dias. Não, ela não está sendo postada já faz muitos dias, e a mensagem que continua reverberando, e as pessoas republicando e repostando exatamente essa mensagem, que é a do pulo. É quando você resolve pular e dar um salto quântico na sua vida. Eu saio dessa vida, eu escolho outra. Com medo, no escuro, mas baseado em decisões vividas antes. Então, esse exato momento, né? Eu acho que a escolha dela chegou para conversando com essas mulheres. Sim, sim. Que precisam dar mão para dar esse pulo. Foi... e eu acho que eu fiquei muito emocionada porque, né, é um revolucionário isso, que a gente, né, as mulheres que trabalham com o feminino, com essa medicina, é um resgate de algo que está adormecido por seres que não querem que a mulher conheça esse lugar, porque o que a Palmira Margarida fala muito, estou estudando agora com ela perfumaria ancestral, e ela fala muito do faro, do instinto selvagem através do olfato, e em uma das aulas dela, ela falou o seguinte: o poder precisa de corpos tristes. E que na época da Inquisição, nem apreciar flores você podia apreciar, porque você não podia apreciar o belo, ou porque as flores lembravam uma vulva. E isso tudo foi mortificando os nossos sentidos. E aí a mulher foi ficando cada vez mais adormecida. Quando você fala, né, começou a estudar a menstruação, a mandala lunar, e foi muito rápido, né? Você tem giros muito rápidos, quando você recebe o conhecimento, tudo gira muito rápido, porque todas nós temos esse saber ancestral. Ele só tá apagadinho, tá dormindo, porque é como se fosse um cachorrinho que toda vez vem para comer, você bate nele, você vem, ele vai ficar coagido. Então, os nossos né? sentidos estão coagidos. Bom, e aí muita coisa foi acontecendo, e nesse próximo mergulho, a Aninha se encontrou com a astrologia. E aí eu adquiri um novo estudo, né? Que foi a astrologia, que tem tudo a ver com o estudo da ciclicidade feminina, dos ciclos lunares, que fala sobre ritmo, que fala sobre respeito à natureza, respeito à essência, que fala sobre integração ser e céu, né? O ser humano e o céu. O que a gente tem a ver com tudo isso? Existe algo que explica tudo isso, né? Mais um estudo. E já
Dou um spoiler aqui, que eu estou muito conectada, sempre estive muito conectada com a homeopatia, né? E é a minha outra linha de estudo que eu vou agora fazer. Porque quando a gente desperta, spoiler já aqui, quando a gente desperta para esse submundo que nos leva para dizer não, às vezes, para esse externo ou para o que a gente é ensinado como bom ou não, e quando a gente começa a simplesmente questionar, e aí a gente vem para dentro, faz essa investigação, esse processo todo. Vai, né? A gente encontra fragmentos da gente, e esses fragmentos, eles vão virando como peças de quebra-cabeça, a gente vai encaixando, encontra, contempla uma paisagem que, na verdade, é a nossa própria essência. E aí, quando a gente encontra essa nossa própria essência, tudo faz sentido e a coisa ganha uma fluidez e um ritmo de muita leveza. E aí, a hora que você vê, você está andando nesse ritmo e aí fechar um ciclo se torna algo natural. Porque é natural, entende? Desde que mundo é mundo, é outono, inverno, verão e primavera. Ou o contrário, né? Mas desde que mundo é mundo, são as 4 estações, nada é permanente, tudo é cíclico. A mulher engravida, gesta 9 meses, pare, fecha o corpo. Então, assim, é vida, morte e vida o tempo inteiro. E essa é a fluidez da vida, né? Então, e aí quando eu me encontro com a astrologia, que eu já estou vendo um outro norte ali, já estou vendo, é uma constante, constante, constante. Na escolha dela, né, Debbie, quando eu engravidei do Ravi, a gente estava fazendo a segunda ou terceira turma da mentoria do planejamento cíclico. A gente fechou a turma e eu descobri que eu estava grávida. Foi. A segunda turma. E mais incrível ainda, né? Depois de um tempo, a gente descobriu que uma outra mentorada estava grávida. Sim. Então, assim, a escolha dela Duas dando outras, né? frutos, dando os frutos e promovendo curas uterinas e gerando esses bebês, enfim. E aí, quando eu descobri que estava grávida nesse segundo ciclo, nossa, até perdi o que eu ia falar. Até perdi. Mas aí parou, aí fui. Aí a hora que eu decido voltar. Ah, lembrei. Quando eu descobri que estava grávida do Ravi, fechei a primeira mentoria do planejamento cíclico, eu lembro numa das reuniões com a Debbie, agora eu vou dar uma pausa. Sinto que está na hora de me preparar para o parto, porque Ravi nasceu de parto natural domiciliar, né? E eu senti que eu precisava passar por esse portal e quebrar alguns outros paradigmas para passar por isso, para me entregar e entrar nesse mundo do parto, né? Totalmente desnude com o mundo do parto. E aí foi assim que eu fiz. E lembro que uma outra pista chegou. Uma pessoa no meio desse preparo veio falar: Aninha, você consegue me ajudar? Eu preciso de uma ajuda para pré-concepção. Eu preciso de uma ajuda. Você consegue me ajudar? Eu ouvi dizer que você fala disso, você fala muito bem. Você consegue me atender? E aí surgiu o meu primeiro atendimento terapêutico individual para preparação para mulheres, terapia do feminino. Foi o primeiro. E aí eu, ok, atendi, fechei o meu primeiro atendimento e falei, estou fechada agora para o preparo do parto. O Ravi nasceu, mudei de cidade. Aí muitas mudanças e o Fê acabou saindo do trabalho, foi desligado da empresa, depois entrou no trabalho e chegou um tsunami de acontecimentos e eu só sentindo, só olhando para isso, e a coisa acontecendo. E depois que passou o tsunami, eu entendi, estava ali uma pista, né? Que eram os atendimentos 1 a 1, que eu estava pronta para fazer o atendimento 1 a 1, prestar esse atendimento, né, para mulheres, para passar essa minha experiência para outras mulheres, isso tentar ser facilitadora, para que elas encontrassem as próprias escolhas, né? E aí, no meio de tudo isso, eu falei, atendimento, e até numa reunião com a Debbie, com a escolha dela, eu falei assim, nossa, você precisa atender. E os atendimentos, como estão, né? Você falou. E aí eu fui e encontrei a astrologia no meio de tudo isso. A hora que eu vi o curso da Clary, né?
a formação de astrologia, eu falei, quero, só não sentir, igual eu tô nesse sentir agora da homeopatia, nesse sentir, quero fazer, tô pronta, quero fazer. E quando eu entrei, uau, o universo se abriu de novo. E aí esse universo se abriu de novo, igual se abriu lá com a escolha, se abriu de novo, e vai abrir milhões de vezes na nossa vida. Milhões de vezes, porque é isso, é ciclo, vida, morte e vida, e honrando todos esses ciclos. Honrando com muito amor, com uma gratidão gigante. E aí abriu de novo esse ciclo, eu falei, uau, é isso então. Recebendo, honrando, confiando, e aí preparada para o que estava vindo, e aí começaram a vir os atendimentos de novo, através da ferramenta da astrologia, e muitos deles, digo que a maioria deles, para trabalhar questões do feminino. Sim, sim. Acho que vale a pena você compartilhar também essa costura da mandala lunar, da astrologia, do feminino que você faz agora com a ferramenta da astrologia, que foi Sim, uma canalização também muito potente de... Eu diria que é uma inovação tecnológica, eu não posso dizer outra coisa a não ser que é uma inovação tecnológica de conhecimento, é uma ferramenta muito poderosa que você canalizou. e aí nesse curso eu tive uma canalização, porque quando a gente fala especificamente o mapeando, ele traz o estudo a Clary traz o estudo da antroposofia e dos elementos e dos temperamentos. E quando eu participei dessa aula, eu falei, uau! Na hora que eu vi os 4 elementos, a simbologia dos 4 elementos, água, fogo, ar e terra, e ela explicando esses 4 elementos, eu falei, gente, é igualzinho o corpo da mulher. A gente passa por 4 fases, uma fase terra, uma fase água, uma fase ar, uma fase fogo. Todas essas fases. Não nessa sequência, tá, gente? Mas todas essas fases a gente passa. E o que a gente está fazendo com isso? A gente está apagando o nosso fogo. A gente está represando a nossa água. A gente não está canalizando o nosso ar. E a gente não está botando o pé na Assolando a nossa terra. terra. Assolando. A gente está só sapateando na terra, né? Ou... Exatamente. Então, o que a gente está fazendo com os elementos do nosso corpo? É a mesma coisa. E aí quando eu tive, que foi uma das últimas aulas, quando eu tive essa aula, eu falei, entendi por que eu estou aqui, né? Entendi por que eu cheguei nesse ponto, que é para fazer essa costura e ter mais recursos para que as mulheres consigam compreender o poder que existe no corpo delas. E aí depois, agora em estudos mais recentes, tem também uma simbologia que eu ouvi uma das professoras, que é a Cláudia Lisboa, que é uma astróloga que fala da alquimia, falando uma definição sobre Lilith, que para mim, assim, eu estou apaixonada na Lilith, e foi uma coisa que me tocou profundamente. Ela falando Lilith, se ela pudesse descrever Lilith, ela iria descrever Lilith como a primeira personagem, primeira mulher feminista que existiu no mundo. E é isso. Então, além disso, a gente tem uma costura ali no mapa de Lilith, de Vênus e da Lua. 3 elementos e planeta, né, da astrologia que dizem muito sobre como você se relaciona com o seu feminino. De uma maneira muito sutil e muito presente. Ela diz como você guarda o seu poder mais íntimo e subjetivo, os seus desejos do feminino, como você lida com a sua sexualidade, como você distribui amor, como você cuida e como você lida com os ritmos da vida. Então, tem tudo a ver. E a hora que eu comecei a receber esse conhecimento e me dispor a servir através desse conhecimento, porque eu posso receber e não me sentir pronta, né? E falei, estou pronta para servir. Simplesmente as pessoas começaram a chegar. Pum, 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 pum. E aí eu falei, uau, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa, preciso organizar minha agenda, né? Porque eu 2 filhos, 2 gatos, uma casa. O que eu posso, que eu dou conta aqui para eu não ter que ficar até 5 da manhã, mas eu já fiquei algumas vezes. Para conseguir
servir dentro desse conhecimento todo, dessa bagagem que eu adquiri. E aí agora estou com essas demandas de atendimentos todos vindo, de mulheres precisando de entender através da ferramenta do mapa, através da relação com o seu ciclo, que nada mais é do que essa abordagem educativa da mandala lunar, né? Que é uma abordagem educativa, o que a mandala lunar faz. Estão precisando relembrar dos seus saberes. É apenas uma lembrança que está vindo de volta. E aí, quando eu me coloco nesse servir, começa a aparecer mil coisas e eu querendo ainda colocar homeopatia no meio. E vamos lá. E vamos lá. E aí eu me vejo com a agenda de fato preenchida. E eu falei, Deb, eu não consigo. Não consigo cuidar dessa agenda, dessas pessoas que estão chegando nesse individual, né? E sustentar tudo que a escolha dela é por si só, porque ela já é uma imensidão de acervo, de bibliografia, de mulheres, de vida própria, de tudo. E aí agora a gente precisa chegar no segundo momento, que é a finalização desse ciclo, Ana e Deb na escolha dela, até para que a escolha dela se sinta de volta, honrada, olhada, e assim, aberta para um novo momento, né? Sim, sim, sim. E aí chega o meu momento também do The Red Talk, que foi um outro portal que se abriu no meio da minha história de vida pessoal que eu estava vivendo. No meio, não no meio, na finalização do divórcio, o The Red Talk nasce. E pouquíssimas vezes eu compartilhei isso, mas o The Red Talk, para mim, ele foi um evento de celebração, de conquista, de ter sustentado a minha escolha e de ter visto que aquele relacionamento não dava mais e de ter passado, né, todos os desafios que foram passar por esse divórcio. De todo o Natal que eu não passei, o Ano Novo que eu passei sozinha, o Natal que eu passei sozinha, né, todos os algozes que foram desse lugar. E eu vejo que tem muita potência. O The Red Talk é muito semelhante com a energia da escolha dela, ele também tem vida própria. Quando eu falo do The Red Talk, as pessoas não sabem muito bem, não sabem se é de comer ou passar no cabelo também, mas elas querem ouvir o que é. E ele também está agora se formatando, ganhando corpo, eu estou colocando energia e eu estou entendendo a mensagem que o The Red Talk está trazendo. Ele é um projeto antropológico de 10 anos, onde nós estamos documentando essa passagem dessa nova onda do feminismo, onde nós estamos vivendo essa onda. Nós tivemos vários movimentos feministas ao longo do século, os mais demarcados foi 1920, 1960, 90, 2000, e agora a gente está dentro de uma onda. Então, quando eles classificam isso na história, eles chamam de onda. E o The Red Talk nasceu para a gente documentar isso, para a gente registrar o que nós estamos fazendo nesse despertar, nesse retorno para o corpo. Graças às mulheres que vieram antes, as que passaram, que lutaram pelos direitos, sexualidade, voz, posicionamento, hoje nós tivemos muito avanço de escutarmos as nossas vozes, das pessoas escutar as nossas vozes. Porém, o preço que a gente pagou por isso é muito alto. Nós pagamos no nosso corpo. Essa nova era do burnout, né? Burnout, as mulheres estão cansadas, não aguento mais. É esse desvio da natureza onde nós estamos fazendo tudo e mais um pouco. Então, nós saímos de trás do fogão e fomos pilotar tudo, e não só pilotar, né, o que a gente quiser, mas aí a gente precisou virar polvo, com 8 braços,
para dar conta e sustentar isso. E é por isso que a mensagem da escolha dela, ela ressoa tanto, porque é esse convite de lembrar quem você é e o resgate da natureza feminina, o resgate de que essa questão do machismo, de que algumas mulheres falam assim, eu não quero que o homem abra a porta do carro para mim, ou eu não quero, o homem paga a conta. Volta e meia tem esses debates, né? Quem que paga a conta? Então, assim, essa polaridade da energia do masculino e feminino, ele ficou muito gritante e agora tá tendo um encontro dessas duas polaridades. E o The Red Talk, ele tem essa mensagem do homem chegar e entender como essa mulher funciona também. Porque a mulher, ela dá o tom da vida. A mulher traz esse tom. E o homem acompanha esse ritmo. Então, a guerra dos sexos, hoje, eu vejo que ela está tentando encontrar esse caminho de harmonização. Para a gente não ficar homens versus mulheres e qualquer energia. A gente está tentando agora debulhar a energia de cada um. E então o The Red Talk, de novo, né, é um projeto antropológico, porque a gente está analisando o comportamento da mulher. Então eu estou desenvolvendo agora são os formulários de antes e depois. Então as mulheres fazem um assessment, como fala, Aninha? Um checklist, não sei se essa é a melhor expressão, para você perceber como perceber como você está vivendo uma comparação entre a vida linear e a vida cíclica, e o conhecimento Questionário. menstrual, um questionário. E aí você conhece a mandala lunar, faz o estudo, no mínimo de 3 meses, que é o indicado, que a gente indica para você ter uma comparação, e você faz o teste novamente, para você comparar o seu antes e depois. E a gente quer, então, ter esse registro e multiplicar essa mensagem para outras mulheres, que são as multiplicadoras cíclicas, e ensinar a como desenhar essa vida dentro do ciclo menstrual. Então, são 3 pilares. O evento, onde nós reunimos pessoas que são facilitadoras dessa mensagem, que trazem esse olhar para compartilhar. E nesse evento tem poesia, música, fotografia, a gente traz muito esse conceito da arte, e a parte educativa da mandala lunar. E a terceira, que é a caixa da primeira menstruação, que é My First Moon Box, que é uma caixa para mães, tias, avós que gostariam de presentear as mulheres, as meninas da vida delas, que estão passando por esse portal da menstruação, que gostaria de presentear com acolhimento, com uma gentileza, que seja um momento simples, mas de muito amor. Então, esses são os 3 pilares do The Red Talk, e é isso. Em 2031 vai ser o grande, né? É o que eu vejo, o que eu imagino, que uma década nós vamos poder olhar para trás e ver as meninas que agora vão, né, nascem agora, vão estar com 11, 12 anos, como elas vão receber essa menstruação, como nós vamos estar preparadas para recebê-las, para passar esse legado. Como que a gente está construindo essa nova geração? Muito lindo, Deb. Uma missão muito inovadora. E muito costurada, né, com tudo que a gente cocriou. Então, a gente chega num momento muito sagrado na escolha dela, né? Que a escolha dela deu frutos em todos os âmbitos. Então, deu frutos para as mentoradas que passaram por nós. Tivemos cura de endometriose, tivemos concepção consciente, tivemos curas de outras, né? Ovário policístico, outras curas. A escolha dela curou e plantou sementes. E aí essas sementes tanto
foram depositadas, né, nessas mulheres que passaram por nós, como em nós também, que fez brotar o Red Talk, trabalho terapêutico que eu ando desenvolvendo e outras milhares de coisas que ainda estão por vir. E aí a gente chega nesse momento da escolha dela de finalizar e de honrar, né? Honrar esse ciclo tão sagrado que a escolha dela trouxe para nós. Honrar todo o aprendizado, toda a grandiosidade dessa mensagem que chegou até nós, apenas como um canal de facilitação para isso, e que já gerou tantos frutos, impactos em mais de 4.000 mulheres, direta e indiretamente, que agora parte para um novo momento, né? E aí, nesse novo momento, a Ana se desliga da escolha dela e a Deb segue como comandante desse bar. Um novo momento que se segue daqui para frente, né, meu amor? Sim, sim. Ainda sentindo o que a escolha dela vai pedir nesse novo momento, mas acredito que é esse acervo, esse fazendo parte dos braços desse projeto que agora se forma, de registro. É isso que eu vejo agora, de imediato, assim, um grande acervo e chamando, na verdade, chamando pessoas para continuar, quem sentiu o chamado, né, de multiplicar a mensagem. O convite está aberto, o convite está muito aberto. E é isso. Essa grande plataforma que é a escolha dela. Sim. É isso, meus amores e meu amor. Muito obrigada se você assistiu uma parte, ou se você assistiu alguma das nossas aulas, que falou da escolha dela para alguém, desse projeto. Eu fico muito, muito emocionada, porque para mim é muito missionário, é muito devocional, muito missionário esse trabalho, de abrir caminhos e abrir, né, mata densa, e essa foi uma das falas que eu disse há uns 15 anos atrás, quando eu falei, não quero trabalhar com o feminino, que não vou trabalhar porque é muito trabalho, dá muito trabalho, não quero fazer isso. E eis-me aqui, 15 anos depois. Bateu, né, na porta novamente. E a missão sempre vai bater. A missão, se você fala assim, não sei o que eu quero fazer, como que eu vou fazer? Escuta que as pistas, a mulher selvagem deixa pistas, já dizia Clarissa. Anos depois, de frente com Deb, novamente. Exato, exato. E hoje, Com a nova porta para se abrir. uma nova porta um novo posicionamento. Nossa, eu vejo assim as nossas aulas, o tanto de crescimento, o tanto de amadurecimento que vem com tudo, né? Com o tempo. O quanto é sagrado, né? Aquelas duas mulheres que começaram e as duas que finalizam hoje. Sim, Como é sagrado isso. muito. Quanto repertório interno vivido, vivenciado na pele, né, no corpo, no útero, para chegar aqui e falar, olha que entrega. Sim. Entregamos com o coração mais, eu entrego aqui o coração mais pleno e cheio de gratidão. Cheio de gratidão, só honra e gratidão. É acreditar, né, na revelação, do que você dá um passo e tudo se revela. Você dá um passo e tudo se revela. E é essa minha palavra que eu deixo aqui. Já foi outras vezes, já trouxe essa palavra, revelação, e eu fecho ela mais uma vez, porque eu acredito que o caminho ele sempre é revelado quando você tem fé, quando você se entrega e pula, né? A gente pula e... Alta, né? Meu amor, eu te agradeço imensamente, quero deixar registrado aqui meu amor e minha gratidão pela sua vida,
pelo seu servir, pela sua medicina, pela sua assinatura, pela sua terapia e por tudo que você representa, e por ter ficado em duo comigo, em duo, em parceria durante todo. Ai, que delícia! Quero abraçar pessoalmente. Sim, 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 sim. Du, por tudo que nós vivemos juntas. Tudo, 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 tudo. Nossa, E só a gente sabe. só. E que agora voa igual um passarinho, uau, muito selvagem, para o próximo passo. Eu também te agradeço, minha irmã, pela confiança, por me deixar testemunhar o seu crescimento, de me deixar acompanhar o seu tornar mãe, o seu maternar tão intuitivo, de tanta entrega para esse momento que você viveu e está vivendo. E eu mal posso esperar para ver as suas próximas canalizações e ajudar tantas outras mulheres a chamarem esse poder de volta para elas. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Um beijo. Beijo.